Olá, antes de te apresentar a convidada, eu quero te lembrar de acessar o link da Amazon, que vai te levar direto ao meu romance Uma Fuga para a Felicidade. E a convidada hoje vem direto de Brasília, a veterinária Maria da Conceição, que vai falar um pouco da sua história de vida e ajudar mulheres numa cura coletiva. Então, fica comigo até o final. Tudo bem? Como é que vai, Maria? Tudo bem, Rosane? Eu vou bem, graças a Deus. Então, quem sabe tu fala um pouquinho dessa questão de como que tu superou crenças limitantes e chegou até onde tu estás hoje. O que que tu acha? Ros- Rosane, de antemão eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, porque eu que venho nessa busca já de quebranças de crenças, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, né? Vejo que o universo ele vem conspirando a meu favor. Eu costumo dizer assim, para iniciar essa conversa, que eu era uma improvável, né? Vim de uma família de valores, né? Quando se fala em economia, né? De valores baixos, família pobre mesmo, de Minas Gerais, morava no norte de Minas Gerais, família negra, né? Uma menina ali que vivia sonhos entre morando num sítio. Eu sonhava muito, mas para mim tudo era impossível para mim. Era tudo muito grande, era tudo muito distante, então eu me via ali como um improvável. E eu tinha 3 sonhos quando eu era criança. E sonhos esse que às vezes quando eu falava, eu lembro que alguns adultos me reprimiam, mas que eu guardava eles comigo, como se fosse uma caixinha dos sonhos. Que lindo! Quais são eles? Tu te lembra, Maria? Lembro sim. O primeiro sonho que eu tive de ser, né, alguém na vida profissionalmente foi de ser professora. Depois eu sentia muita vontade em ser médica veterinária e também em ser militar. E o tempo passou, né? Eu entrei para a escola, entrei na idade de 7 anos, na escola muito seriada, e vieram os desafios ali, né? Era muito longe para ir para a escola, eu ia para uma outra fazenda, eu e meu irmão. E até que eu consegui, né, chegar no ensino médio, com muitos desafios, cheguei ao ensino médio, quando eu concluí o ensino médio, veio aquela pergunta muito forte: o que fazer agora? E meus pais, naquela época, tinham dito para mim que ele pôde, meu pai principalmente, disse assim: eu pude te ajudar até aqui. E agora você imagina para uma jovem de 19 anos que quer ver um mundo à sua frente e você não ter como dar continuidade àquilo. Eu olhava para trás e eu chorava, porque eu não queria ter uma vida, né, igual a de muitos colegas que eu via. E foi aí, né, nessa época, que eu conheci uma pessoa que me auxiliou, me deu um emprego. Na época, eu consegui um dinheiro, comecei a fazer o cursinho e prestei prova e entrei para a faculdade de medicina veterinária. Que Aí legal! Que bacana. consegui. Uhum. Pode falar. Não, e quanto tempo tu levou para estudar, para ingressar na faculdade, para realizar esse teu sonho? Foi muito Um deles. rápido. Foi muito rápido, assim, até dizendo, porque foram 6 meses do período em que eu concluí o ensino médio e teve esse momento de o que eu vou fazer da vida. Aí eu comecei a fazer um cursinho, já na primeira, tipo assim, eu iniciei o cursinho em fevereiro, né? Não conseguia ir com regularidade, porque eu tinha de atender os serviços ali com meu pai, trabalhando na roça. Então eu prestei a prova no mês de junho. E eu passei nessa prova, né? Só que era uma faculdade particular na época. E eu me vi assim, tudo que eu mais queria era não ter sido aprovada naquele vestibular. E só que eu consegui, né, saber que a faculdade fazia um processo de bolsas de seleção, de bolsas de gratuidade, né? E eu consegui entrar na universidade sendo com 100% de gratuidade. Era uma aluna que tinha 100. Maravilha! Que Para legal! mim Ah, foi assim uma alegria, foi o maior presente. Tanto é que hoje, quando eu tenho que voltar em algum momento da vida e perguntam assim, qual foi a sua maior alegria? A minha maior alegria foi no dia em que eu recebi o telefonema da pró-reitora
de graduação, que ela disse para mim assim, você foi aprovada com 100% de gratuidade. Que coisa linda! Isso ecoa em meus ouvidos até hoje. E assim, Rosane, começou o meu desafio, de verdade. Uhum. Eu entrei para a faculdade e não tinha uma base boa, e foi estudar, eu descobri que eu tinha de estudar além, né, do necessário, vamos dizer assim. Sim. Parece que eu tinha que ser sempre mais do que todos ali, porque o primeiro que eu não podia reprovar, e depois que eu não tinha feito uma boa base no ensino médio. E concluí a graduação, né, com êxito, com sucesso, e depois eu fui para campo. Já fui trabalhar, né, fui trabalhar com grandes fazendas, em grandes empresas, ingressei ali com louvor mesmo na minha profissão, e era um momento assim que eu tinha, a gente que é mulher, né, pele preta, negra, né, no meio daquele mundo de grandeza, era tudo muito grande, eu tinha de me destacar, e me destacava porque eu era mulher, me destacava porque eu era negra, né, alguém sempre queria saber quem era eu. E só que eu fui crescendo, fui conseguindo ali prestar o meu serviço, fui conseguindo mostrar o meu profissionalismo, e logo eu já ingressei na academia de novo, né, fui fazer mestrado, fiz mestrado, saí do mestrado, fui para a sala de aula, para a universidade, fui lecionar na universidade, fiquei um tempo ali, depois eu fui alçar novos voos, montei um consultório para mim, uma clínica, e fui trabalhar ali, depois também não queria aquilo ali, queria mais. Sempre querendo mais, Maria, que coisa. Sempre querendo mais, sempre querendo mais. Casei, né, já estava com meu marido, já estava com uma filhinha, e eu sempre escutava as pessoas dizerem assim que setor público que era estabilidade. E eu quis buscar essa estabilidade para mim, né, porque já tinha trabalhado, né, com grandes animais, com pequenos animais, e aquilo não me supria. Uma criança pequena, a outra já estava chegando, e eu era tão dedicada que eu saía de manhã e chegava à noite, marido questionava, né, toda aquela situação que muitas mulheres passam, que eu sei, né? E então eu fui nessa tão sonhada busca pelo serviço público. E eu entrei no serviço público, mas fiz carreira, cheguei assim, galgar em cargos, né? Cheguei no topo de um cargo como diretora do Centro de Controle de Zoonose, da Unidade de Vigilância Epidemiológica e Controle de Zoonose de um estado. E parei um dia e disse assim, quero outra coisa. Sempre mais, sempre mais. Tipo assim, cheguei até aqui, descobri o que é, agora eu quero outra coisa, né? E começou a vir, tipo, uma crise de identidade, Rosane. Eu sentia, assim, que não estava satisfeita, não me sentia valorizada, e sendo que ali naquele lugar eu trabalhava como gestora, eu ainda prestava atendimentos com clínica de pequenos animais, prestava também consultoria na área de segurança de alimentos, que é onde o médico veterinário também atua, né? Mas não estava preenchendo, além de não preencher do ponto de vista profissional, pessoal e nem financeiro. Eu achava assim, chegou um momento que eu falei assim, nossa, mas eu trabalho muito, eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho 2 filhas, eu tenho um casamento e eu não tenho, assim, um lazer, não tenho essa estabilidade não existe, essa estabilidade do que eu vim procurar não existe. E aí eu fui procurar uma terapeuta, uma terapeuta, mas para conversar, ela até minha amiga, fui pedir um conselho para ela, falar para ela que eu estava insatisfeita com a minha profissão. E aí ela falou para mim que ela via que eu não estava insatisfeita com a profissão, que eu estava insatisfeita comigo mesma, que essa sede minha de querer sempre mais, de buscar, de não estar, que nada estava bom para mim, que existia algo ali que era preciso eu resolver. Aí no momento assim, eu não entendi muito o que ela me disse, né, porque vinha de uma formação convencional, muito cética, muito racional ali,
também de uma criação que eu não precisava de passar por terapeuta, nem de buscar apoio, nem de procurar auxílio, nem nada, né? Que eu era suficiente. E aí, Rosane, eu fiquei um tempo examinando mesmo. Eu comecei a refletir nas palavras delas. Eu ia para o trabalho refletindo, voltava refletindo. Por que ela tinha me dito aquilo? E aquilo começou a me incomodar. Porque, assim, ela mexeu em algo que estava latente em mim, né? E aí eu dei um outro passo. Procurei uma terapeuta. Eu tinha o quê? 38 anos na época, né? Não sou tão velha. Na época, sim, vocês vão ver que não tem muito tempo isso. Então, eu já estava com 38 anos, formada, nunca tinha procurado um atendimento, assim, um apoio, nem alguém que para me dar essa sustentação, né? E aí, eu encontrei essa terapeuta, ela falou para mim algumas coisas e eu comecei a buscar estudar esse autoconhecimento, né? Conhecer de si. E quando eu fui conhecendo de mim, eu fui vendo o tamanho do peso que eu estava carregando, né? Pesos assim, que eu pensava, não é peso de, eu trabalho muito, não. Crenças, valores, né? E eu comecei a fazer um trabalho na verdade, quando eu olhei para aquilo tudo, eu falei assim, gente, se eu ficar aqui, sei lá, 20, 30 anos, eu não vou conseguir sair de A para ir para B, porque assim, era uma montanha que estava em cima de mim, né? Aquela mulher que eu pensava que estava já no topo, né, da carreira, que já era para muitas colegas, inclusive, para muitas mulheres, elas falavam assim para mim, eu queria estar só onde você está e estava tudo bem para mim. E você ainda está buscando mais alguma coisa. Então, para muitos já gostaria de ter parado ali. Eu não, eu queria mais. E aquela mulher que era tão grande, né, do ponto de vista do olhares de muitas pessoas e até do meu mesmo, não era. Eu vi o tamanho da minha fragilidade. E detalhe, né, levando em consideração que nós estamos no mês de setembro, que é esse mês que a gente trabalha com a prevenção do suicídio, nesse trabalho que eu estava, nesse posto que eu estava, eu fiz uma especialização e me deu uma vontade muito grande de trabalhar com tentativas de suicídio. Né? O que motivava as pessoas a tentar a cometerem, né, suicídio, a tentarem suicídio. E foi assim até um espanto para os meus colegas, para a área da saúde onde eu estava inserida, porque, nossa, mas uma médica veterinária, né? E quando eu fui fazer esse trabalho, eu descobri que a segunda profissão que mais, né, efetiva suicídio é o médico veterinário. Por causa de N situações, desde essa questão de lidar com a morte, né, de estar na posição de salvador sempre, né, de querer salvar os animais, de carregar consigo isso, né, essas sobrecargas de trabalho muito intensas, porque a gente já desde a faculdade já vem ouvindo que médico veterinário trabalha por amor, né? E a gente incorpora isso, né? Esse trabalhar por amor, e a gente deixa de lado essa questão financeira que é importante para a gente, esse equilíbrio de dar e receber, né? E aí, sim, pode falar, se você quiser. Eu queria saber, assim, qual é a diferença que tu acha que tu teve com os teus sonhos? Porque muitas pessoas sonham e não conseguem realizar esses sonhos. Qual é a mola motivadora? O que te fez sair dessa tua situação e conseguir, como tu está me falando agora, querer cada vez mais e mais? Porque eu acho que tu percebeu que tu conseguia isso mais adiante. Mas antes, o que te fez? O que te fez não desistir? Rosane, uma vez, eu era bem criança, e eu morando lá no sítio, eu lembro que eu olhei para o horizonte e eu vi uma serra. Aí, quando eu olhei para aquela serra, o que veio para mim um despertar que existia algo atrás daquilo, que a vida não se resumia ali.
parecia uma boneca russa. E aí, quando eu já tinha ido na cidade, só que eu não sabia que a cidade era, de fato, atrás da serra. E aí, quando eu voltei na cidade, logo que eu fui com os meus pais, quando chegou na cidade eu percebi, tá, mas então se tem essa cidade, tem algo além dessa cidade. E o negócio parece que foi desenrolando algo na minha cabeça. E quando eu entrei na faculdade, foi bem assim, eu consegui concluir a faculdade com todos os desafios. Aí quando eu consegui concluir a faculdade, eu falei, agora ninguém me segura, porque conhecimento para mim é poder, né? E eu parti para o mestrado. E do mestrado eu fiz especialização, aí eu fui realizar um sonho, né, que é de ser professora, o outro sonho. Tentei ingressar no Exército, daí eu não consegui, porque por algumas incompatibilidades de informação eu deixei passar esse período, então eu não consegui ingressar, mas eu cheguei, né, a conhecer, aí fiz testes, né, eu só não consegui inserir. Então o que me motivou a isso foi o primeiro, vamos dizer assim, a primeira realização. Essa primeira realização fez eu entender que eu nasci para ser o que eu quiser, quem eu quiser. Né? Que nada assim me impede, porque essa força ela vem da gente, ela é uma força assim interior, né? E quando você quer mesmo, você vai realizando. Determinação, coragem, enfrentar os desafios que a vida impõe. Exatamente. E assim, só de eu ter galgado na medicina veterinária dentro de várias áreas, para mim, já é uma grande realização, porque hoje inclusive eu atendo colegas veterinários para auxiliar eles nesse processo de desenvolvimento, e eu sei falar com propriedade, né, o que é a medicina veterinária, porque eu já galguei várias áreas dentro da medicina veterinária, né. E isso me faz, né, ser uma mola cada dia mais propulsora, porque quando eu olho na minha situação, pra você ter uma ideia, Rosana, eu tinha fobia social. Quando eu olho para aquela situação, onde eu consegui, né? Quando eu terminei a graduação, eu falei, ninguém mais me segura, e eu fui andando. E venho andando até hoje, venho crescendo e buscando conhecimento. Muito legal essa tua trajetória, muito linda, mas quem sabe a gente entra agora na técnica de liberação emocional. Como é que funciona isso? Como é que tu tem ajudado as pessoas com essa modalidade, Maria? Então, eu vim ajudando as pessoas porque foi através da EFT, que é a Emotional Freedom Techniques, né, que eu me liberei de todas as crenças que eu carregava, venho me liberando, né, mas assim, daquele momento, assim, foi com a EFT, né, fiz transição de carreira, fiz reestruturação de carreira, tudo baseado, né, apoiada na EFT. Essa técnica ela foi criada em 1996, né, em meados de 1996, pelo Gary Craig, que é um americano, engenheiro, que de engenheiro, ele, até onde eu saiba, ele não atuou como engenheiro, né? E ele adaptou essa técnica da medicina tradicional chinesa, onde ele aplicava essa técnica e ele percebia que aconteciam desbloqueios muito rápido nas pessoas, né? As pessoas tinham melhoras significativas, né? E eu comecei a auto-aplicar a EFT quando eu conheci ela, né? Eu conheci o André Lima, nessa procura por uma terapeuta, eu encontrei a EFT, comecei a auto-aplicar, vi em minhas melhoras e fiz um curso. Quando eu fui fazer o curso, eu descobri que podia aplicar em animais. Então, eu falei, então agora eu consigo dar uma outra guinada na minha carreira. Aí eu comecei aplicando em animais, saí de onde eu estava como gestora, fui para uma faculdade de novo, lecionar, e atendendo animais e lecionando. Só que assim, 90% dos meus atendimentos, Rosane, eram pessoas na época. E eu comecei a buscar assim, não, mas eu quero trabalhar com animais, mas só vem pessoas para mim. E eu comecei a atender essas pessoas. E eu comecei a ver, assim, que com cada pessoa que eu atendia, eu me curava. Só que um detalhe, essas pessoas que vinham para mim eram mulheres, né? E são mulheres na sua maioria. Eu atendi hoje poucos homens até hoje. E eu lembro do primeiro caso que eu atendi, Rosane, que foi um caso de abuso sexual. Para mim foi muito forte aquilo ali, né?
E a gente vai se conectando com aquelas mulheres, vai ouvindo aquelas mulheres, né, assim, foi um momento em que eu testei muito meu ouvido, que eu ouvi muito, assim, porque eu ficava ouvindo e elas contando e eu buscando assim como que eu faço para ajudar, né? E eu começava a aplicar EFT e aplicava EFT e tinha resultados, né? Tinham resultados fantásticos. Então esse foi o processo assim da EFT. A EFT é uma técnica muito poderosa. E me diz uma coisa, como é que agora tu tens como auxiliar essa mulher que está nos escutando, que tem um pouco da tua história, ela se sente um pouco limitada com essas crenças que foram sendo impostas ou colocadas no teu recorrer da vida, mas ela não está se sentindo assim com essa força, com essa tua determinação. De que maneira a gente pode aplicar essa técnica agora para essas pessoas? Me diz. Tem assim, a EFT ela funciona assim, quando a gente entra em contato com o cliente, com o cliente, né, tem umas perguntas que a gente faz, né, por exemplo, às vezes chega, a pessoa busca o atendimento, olha, estou me sentindo muito paralisada, eu estou formada há algum tempo e não consigo ingressar no mercado de trabalho, eu sinto paralisada, eu sinto como se fosse uma preguiça, ou sinto vergonha, eu acho que eu não tenho mais idade para isso, acho que eu fiquei muito tempo parada e agora eu não consigo começar, não tenho forças para começar. Então o início de uma conversa normalmente é assim. E a gente vai, né, buscando, investigando. Aí eu pergunto para essa mulher, né, como que você se sente nesse momento conversando comigo? Aí, por exemplo, ela fala assim, o fato de eu não estar trabalhando me traz uma sensação de impotência. Aí, às vezes, quando ela já fala essa palavra, você já vê que a fisionomia já muda, né? Ela já vê um abatimento na face dela. E aí eu pergunto para ela assim, de 0 a 10, qual que é esse grau de impotência? E elas vão e falam, né? Às vezes está 8 ou 10, né? E a gente vai e trabalha com a EFT. A EFT, a gente trabalha ela com 9 pontos de meridiano, né? Que são pontos que foram tirados da medicina tradicional chinesa, onde, de maneira que eu vou falando aquele sentimento que a pessoa está sentindo, né? Eu sou um guia, condutora daquela sessão, e a pessoa ela vai falando aquilo que ela está sentindo e a gente vai tocando nesses pontos. E a maneira que vai tocando nesses pontos, a tendência é desbloquear, né? Desbloquear é liberar, essa liberação ela pode ser com choro, ela pode ser, né, com bocejo, e essa liberação ela pode ser substituída por uma nova crença, né, por exemplo, agora veio em mim um sentimento de incapacidade, e aí a gente trabalha esse sentimento de incapacidade. Eu não sou suficiente, mulher não nasceu para trabalhar fora, né? Vem muito essas situações, e a gente vai trabalhando isso aí. Esses dias mesmo veio para mim uma que eu achei assim super interessante. Uma mulher profissional, professora de uma universidade de renomada, e ela disse que o marido dela dizia para ela assim, elogio estraga a mulher. E assim, e ela não se olhava no espelho, ela não se sentia naquele lugar que ela estava ali, com orientando tantos alunos, tantas alunas ali, que vendo ela como espelho, e ela não se sentia suficiente, não se sentia capaz de estar naquele lugar, não se sentia competente para estar naquele lugar, por causa daquela fala, né? E a gente trabalhou essa limpeza, e ela vem tendo hoje já um sucesso, está concluindo o doutorado dela, e já vem tendo aí um sucesso com a sua motivação, né, com o seu emocional, já mudou totalmente. E além da fala, de tu falar com essas mulheres, existe uma outra forma da gente transmitir isso para ela, através, não sei, tu falaste a imposição das mãos nos animais, que tu faz. Como é que seria isso também? Funciona para o humano também, não é assim, Maria? Rosane, eu trabalho com a comunicação intuitiva animal, né, que até para algumas pessoas, alguns conhecedores, diz assim que é uma das comunicações mais difíceis que tem, você comunicar com um animal que não tem oralidade, né. E essa comunicação ela é feita a nível de consciências, vamos dizer, né. E
Com o animal, inclusive eu aplico essa técnica, não preciso de um guia, de um substituto para estar no lugar do animal, sou eu e o animal, eu sou a procuradora do animal, né? E às vezes, a mulher, no caso de um abuso, por exemplo, às vezes ela não quer falar, ela não dá conta de expressar aquilo ali. E aí, nesse caso, a gente entra como substituto dela. O terapeuta, ele pode entrar como substituto dessa mulher, né? E ele sente o que pode estar acontecendo ali, ele vai trabalhando até que ela consegue ter um desbloqueio a ponto de depois ela vir, né, relatando alguns fatos que vai aprimorando ali para concluir esse trabalho. Eu não sei se foi assim que você, se era assim que você estava querendo que eu dissesse. Tudo bem, assim. Mas me diz uma coisa, o que tu acha que é mais interessante a gente abordar para essa mulher que ainda está paralisada e está nos escutando, que tu acha que tu não falou ainda, Maria? Eu acho assim que, por exemplo, a gente, na nossa ancestralidade, a gente vem trazendo muitas crenças, né? Muitas mesmo. Que essa mulher, ela pare um minuto e reflita o que é que está paralisando ela. Qual que é o sentimento que vem? E o primeiro pensamento que vier, ela pegue. Por exemplo, às vezes ela está assim, querendo um trabalho, ela está formada há muito tempo, mas foi aquela mulher que ela viveu para o marido, para o casamento, e chegou esse momento que os filhos cresceram ou foram embora e ela quer trabalhar e ela se vê paralisada, né? Ela faça essa pergunta, né? O que me faz estar paralisada? E vai vir a resposta. Aí vem assim, aquele sentimento de impotência, um exemplo. E aí ela pode trabalhar, auto-aplicar. E eu vou explicar agora e fazer uma autoaplicação que ela pode estar fazendo e depois ir buscando aprofundar mais, né? Por exemplo, eu me sinto impotente, ou eu me sinto incapaz, né? Qual que é o sentimento que vem quando você fala assim, eu me sinto incapaz? Vem um aperto no peito, ou meu coração dispara, ou minhas mãos ficam geladas, né? Ou dá vontade de chorar. E você ouve alguém dizer, ou você já ouviu alguém dizer que você é uma pessoa impotente, porque pode ser que está relacionado, né, com alguma coisa. E ela observa, né? Se sim, né, ela busca mais, se não, pode parar por ali, né? E ela vai medir de 0 a 10, qual que é o grau dessa impotência? Tá 10, então vamos trabalhar. Então, a EFT, a gente começa tocando nesse ponto aqui, que a gente chama de ponto do karatê, né? Que aqui tem um ponto de meridiano, e aqui a gente faz o que a gente chama de frase de preparação ou configuração. Então, aqui eu toco 3 vezes e repito essa frase, que no caso é impotência. Mesmo que eu me sinta impotente, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Que legal. E, Rosane, às vezes a mulher não consegue falar aqui que ela se ama, muitas das vezes. Ela não consegue falar. Quantas vezes tem que repetir essa frase? Uma vez só? 3 vezes. Aí ela bate aqui 3 vezes, mesmo que eu me sinta impotente, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta impotente, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Aí ela vai para um ponto que é o topo da cabeça. Eu me sinto impotente, e ela repete a frase. Canto da sobrancelha, eu me sinto impotente. Lateral do olho, eu me sinto impotente. Embaixo do olho, eu me sinto impotente. Embaixo do nariz, eu me sinto impotente. No queixo, eu me sinto impotente. Aqui na clavícula, eu me sinto impotente. E aqui embaixo da axila, aqui na alça do sutiã, eu me sinto impotente. Tá? E aí ela faz essa rodada 3 vezes. Para, observa, pergunta de novo. Se essa impotência ela tiver diminuído um grau, aí que ela fale assim, não, tá um grau 3, ela refaz essa rodada para ver se ela zera. Mas importante ela fazer essas rodadas de EFT até zerar esse sentimento, essa sensação, esse aspecto que ela está sentindo. E às vezes ela liberando essa impotência, vai vir outros e ela vai trabalhando. Funciona assim. Da mesma forma que ela trabalhou em potência, ela começa e trabalha outras questões nesses mesmos pontos, faz a mesma rodada. Exatamente, exatamente. Às vezes ela pode vir assim, por exemplo,
mesmo que seja impossível eu voltar a trabalhar na idade que eu estou, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Então, assim, são várias frases que ela pode fazer. E aí ela faz 3 vezes essa frase de preparação e depois ela vai para a frase que a gente chama de lembrete, que é tocando nesses pontos, tá? Que vai tocando nesses pontos. Só tocando sem falar nada. Não, ela vai repetindo. Ela vai repetindo. Tá. Igual no caso, por exemplo, mesmo que eu me sinta, eu não incapaz de trabalhar na idade que eu estou, né? Aí ela vai de novo, eu me sinto incapaz de trabalhar na idade que eu estou. Eu me sinto incapaz de trabalhar na idade que eu estou. Porque são verdades que vai tocando nesses pontos que vão desbloqueando. Que bacana, muito legal. Eu fico pensando assim, quantas mulheres isso deve estar ajudando agora, que estão nos escutando e que estão percebendo que elas podem mudar essa situação em que elas estão agora. Sim, e a diferença está em questão de atitude. Eu sei que às vezes não é fácil romper com tudo isso, com essas crenças limitantes, mas busca ajuda. Tenta fazer o que tu está comentando agora, né, Maria? São várias situações que a pessoa pode desbloquear e lanchar para a vida. O que tu ia falar, Maria? Com certeza, e o meu desejo é esse mesmo, é que essa live, que essa entrevista de hoje, a gente consiga alcançar um número de mulheres, porque é uma técnica fácil, que ela busque ajuda mesmo, para ela dar esse próximo passo, né? Para ela conseguir a galgar, né? Se sentir feliz, se satisfazer. Igual você falou, não é simples, não é muito fácil. Quando a gente fala em crença, até falar em crença é uma crença. Né? O paradigma às vezes é tão profundo que eu fui procurar no dicionário o que era crença quando eu comecei, porque não fazia parte do meu vocabulário, assim, crenças, né? Aí quando eu encontrei o que era crença, que eu fui ver o tanto que eu tinha, né? Que eu comecei, que tudo aquilo que eu achava que era verdade, na verdade, eram crenças, né? Então tu vê assim, Maria, só para encerrar, o que tu diz? Qual é a dica que tu dá para essa mulher que está nos escutando? A dica que eu dou é que a mulher, ela carrega aí o feminino, né? É uma deusa, né? Tem a deusa dentro dela. E eu vi uma frase que eu achei muito bonita esses dias, de um homem, que ele disse assim, se ele pudesse fazer algo pelo mundo, que ele começaria pelo feminino, que é por onde todos nós, né, chegamos aonde estamos. Então, o que eu deixo para essas mulheres é que elas busquem ajuda, busquem resgatar esse feminino, porque para mim era um tabu muito grande o meu feminino. O feminino meu, ele era olhado como algo sem importância. E eu tenho 3 filhas hoje, né? E eu tenho assim feito um trabalho para eu mostrar para as minhas filhas com leveza a importância desse feminino, a importância da mulher, a importância dessa deusa, né? Dessa capacidade dessas mulheres, né? E eu desejo que essas mulheres elas busquem apoio, busquem apoio na terapia. A terapia não é um luxo, né? É algo maravilhoso. É uma necessidade. É uma necessidade que nós temos. Né, Rosane? Olha o que nós passamos, assim, casamos, trabalhamos, somos amigas, conselheiras, né? A gente precisa de um terapeuta, precisa de uma ajuda, né? E meu desejo é que essas mulheres busquem isso. Mas, Maria, para finalizar, assim, aos 19 anos, quando teu pai te disse, agora tu te vira, é por tua conta, poderia ter ficado ali, quietinha, ao lado do teu pai, sem fazer nada, com aquelas crenças que os adultos te colocaram, mas não, foi atrás, e hoje tu te realizou, tu foi além daquilo que tu pensava em fazer. Então, isso é muito bonito, essa tua história é lindíssima, muito legal. Você que está assistindo gostou? Então, deixa aqui sua curtida, se inscreve aqui no canal, que toda semana você vai encontrar um bate-papo riquíssimo como esse da Maria Conceição. Maria, muito obrigada, gratidão por esse momento de estar aqui com a gente. Eu que agradeço pela essa oportunidade, participar de um trabalho tão lindo que é o seu, Rosane. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Maria.